abic.com.br. Tudo de café / origem do café. 28/6/2021, 11h29 p.m. Ou seja, 11h29 da noite. Muitos já aprenderam que o café veio da África, da Etiópia para ser mais específico, e que a Europa foi responsável em difundir o consumo da bebida pelo globo. Mas o que poucos sabem é que um pastor de cabras africano, com a ajudinha de um monge, foi o grande responsável em descobrir seu uso e consumo. De acordo com a lenda de Caudi, registrada em manuscritos do Laman no ano 575 d.C., o pastor Caudi observou que suas cabras ficavam alegres e cheias de energia depois que mastigavam as frutas de coloração amarelo-avermelhada dos arbustos abundantes dos campos. Lenda ou não, registros históricos indicam que nessa época que a exploração de diferentes possibilidades de consumo do café começou a se fundir. Os etíopes, por exemplo, ingeriam fruto, alimentavam-se de sua polpa doce, macerada ou a misturava em banhos nas refeições. Suas folhas também eram mastigadas ou utilizadas no preparo de chá. Produziam também um suco fermentado que se transformava em bebida alcoólica. Os árabes dominaram rapidamente a técnica de plantio e preparação do café. As plantas foram denominadas Kawan e sua bebida recebeu o nome de Kawan, ou Kawi, que significa força em árabe. Registros históricos de 575 d.C. indicam que o Laman, atual sudoeste da Ásia, como a primeira região a receber as sementes. Seus habitantes faziam infusão com café e cerejas, fervidas em água, geralmente para fins medicinais. Naquela altura, monges começavam a utilizar café como bebida excitante para ajudá-los nas rezas e vigílias noturnas. O processo de torrefação foi outro passo importante para a popularização do café no mundo, mas só foi desenvolvido no século XIV, quando a bebida adquiriu forma e gosto como conhecemos hoje. A etapa seguinte foi a produção comercial no Laman. Os pés de café foram cultivados ali desde o século XIV, em terraços com irrigação facilitada pela água dos poços do local, que permite que a região tivesse o controle sobre a produção em escala comercial. Foi assim que o país manteve monopólio de sua comercialização por um tempo. Por apresentar sabor agradável e por ser estimulante, o café era o produto da moda, digno de receber grandes investimentos. O crescente interesse pela bebida permitiu sua globalização e facilitou a intervenção cultural, tanto nas formas de consumo quanto nas técnicas de plantio. A tradição de tomar um cafezinho no mundo. O hábito de tomar café como bebida prazerosa em caráter doméstico ou em recintos coletivos se popularizou a partir de 1450. Ele era muito comum entre os filósofos, que ao tomá-lo permaneciam acordados para a prática de exercícios espirituais. Poucos anos depois, a Turquia foi o responsável em difundir o hábito do café, transformando-o em ritual de sociabilidade. O país foi palco do primeiro café do mundo, o Kiva Han, por volta de 1475. Desde então, tomar café passou a ser um rito, que se propagou mundo afora. Em 1574, os cafés do Cairo e de Meca eram locais procurados, sobretudo por artistas e poetas. Informações retiradas do livro História do Café de Ana Luísa Martins, publicado em 2008. Próximo site, infescola.com. História do chá, por Ana Lúcia Santana. A história do chá remonta aos tempos ancestrais no território chinês, entre as lendas que narram o nascimento dessa bebida aromática. A mais célebre relata que suas raízes se estendem até 5.000 anos atrás, ao governo do imperador Cheng Nong, popularmente conhecido como curandeiro divino. Tentando solucionar a constante incidência de surtos epidêmicos em seu reino, ele criou uma lei que obrigava o povo a ferver a água antes de ingeri-la. Um dia, repousando sob uma árvore, o soberano deixou sua xícara de água esfriando um pouco, e logo percebeu que algumas folhas haviam caído sobre o líquido, conferindo-lhe um tom castanho. Ao experimentar a bebida, descobriu que ela possuía um sabor aprausível, difundindo assim o cultivo deste alimento entre seus súditos. Nossa, eu acho que se eu fosse ele, eu não teria coragem de beber essa água.
Caiu uma folha lá dentro. Devia estar com um cheiro bom então, né? Essa história remete à tradicional bebida preparada pelos monges budistas, com folhas de uma planta conhecida tecnicamente como Camellia sinensis, cultivada ao Himalaia. Nessa época encontrava-se no poder a dinastia Tang, aproximadamente entre os anos 618 e 906. Neste mesmo período, Lu Yu, monge budista da China, produziu no século XIII, a primeira obra importante sobre o chá instituída, Chongqing. Nela são relatadas várias formas de se cultivar o chá e como melhor elaborada esta bebida. Segundo o autor, a China desempenha um papel crucial na disseminação do chá pelo planeta. Em princípios do século IX, alguns monges improvenientes do Japão levaram consigo algumas sementes, iniciando assim o cultivo do hábito, que se tornaria tradição neste país. Tanto na China quanto no Japão, o chá conquistou um desenvolvimento sem igual. Em todos os ambientes, até mesmo os artísticos e os religiosos, campo, no qual passou a integrar um cerimonial sagrado. O desembarque do chá na Europa se deu gradualmente, a princípio por intermédio da Ásia Central e da Rússia. Depois foi a vez dos portugueses que realmente disseminaram o uso do chá por toda a Europa, a partir do fim do século XV. Os navios de Portugal transportavam a mercadoria até os portos de Lisboa, sendo daí conduzida para a Holanda e a França. Pioneiramente, um sacerdote jesuíta procedente de Portugal publicou o primeiro livro ocidental sobre o chá. Não demorou muito para que os portugueses perdessem o privilégio e cedessem a vez para os cargueiros holandeses e franceses. No século XVII, a Holanda já tinha uma armada influente, o aventureiro Marco Polo, ao registrar suas famosas viagens, teria incluído referências ao chá em suas narrativas. O português Gaspar da Cruz teria igualmente se referido a este líquido em uma correspondência direcionada ao seu rei. Do século XIX em diante, o hábito de consumir o chá se disseminou velozmente na Inglaterra, tornando-se tradicional a partir das terras inglesas. Esta bebida se estendeu rapidamente aos Estados Unidos, à Austrália e ao Canadá, até se tornar popular em todo o planeta. Enquanto isso, no Japão, o preparo do chá tornou-se uma arte, bem como seu consumo. Os participantes da cerimônia do chá devem sempre esperar em um recinto até se desconectarem das preocupações do dia a dia. Ao seguir o chado ou o caminho do chá, a pessoa conquistada é um vestígio da sensibilidade da alma. O mestre San Rikyu aprimorou ao longo de toda a sua vida o chado, convertendo-se em uma filosofal existencial, estabelecendo esse ritual como uma forma de transmitir a existência em pura arte. Coube aos monges Zen consolidar os alicerces espirituais desta prática. Uai, seu app de vídeos curtos.